dia, companheiros. Nós temos aqui uma discussão muito importante para fazer. Eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, situar o problema político que nós temos que enfrentar nessa conferência e que é o nosso trabalho solucionar no sentido de apontar para o partido, para os nossos simpatizantes, para as pessoas que seguem o partido e para a classe trabalhadora e a juventude de um modo geral, qual deve ser a política a ser seguida no próximo período e diante do problema eleitoral. Vocês devem ter acompanhado na imprensa o posicionamento das pessoas, vários agrupamentos se pronunciaram aí. Nós, desde o começo da eleição, nós falamos que a nossa posição seria definida numa conferência como essa, que efetivamente é o que nós estamos fazendo nesse momento. E é fácil de perceber porque que esse método é o método acertado de proceder nesta questão política e do segundo turno. Porque não se trata simplesmente, pelo menos não para um partido sério, de simplesmente dizer se nós vamos votar em fulano, beltrano, ou não vamos votar em ninguém. O problema vai muito além dessa definição extremamente simplória. Vocês viram aí que vários partidos tomaram posição no segundo turno, e a posição é voto em fulano, voto em ciclano, etc. Para nós, na realidade, queria começar explicando esse problema, o que menos importância tem é qual é a posição do partido dentro do voto. Porque há muitas mais questões em jogo do que simplesmente decidir se nós vamos votar em A, B ou C ou não vamos votar em ninguém. Então, é esse problema complexo que nós viemos discutir aqui nesse final de semana. E é um problema da maior importância. A nossa posição ela precisa ser bem definida, bem clara. E nós temos que sair daqui com uma resolução que oriente, como eu disse, as pessoas que acompanham a atividade do partido, que são do partido, e o movimento operário do modo geral. Bom, vocês vejam o seguinte, como é que nós devemos colocar o problema geral da situação política? Primeiro nós temos que discutir o que é que está em jogo na eleição. O que está acontecendo efetivamente? Se nós analisarmos a posição dos partidos de esquerda no seu conjunto, o que está acontecendo para eles é simplesmente o seguinte: há uma eleição, há dois candidatos, nós temos que escolher aí qual é o melhor candidato ou não escolher nenhum candidato, porque nenhum dos dois, na realidade, seria bom. Mas isso daí encobre a verdadeira natureza da situação política que nós estamos enfrentando. Encobre, inclusive, de uma maneira completa. Quer dizer, a burguesia, a própria burguesia, ela não conseguiu ocultar totalmente o que é que está em jogo na situação política nesse momento. Que é o seguinte, que é uma coisa também que o nosso partido, ele vem chamando a atenção já faz bastante tempo. O país está numa situação de bancarrota, não há investimento privado na economia, há uma enorme fuga de capitais, há uma séria tendência à hiperinflação, ou pelo menos a uma inflação alta, há uma séria tendência à subida do dólar, quer dizer, a economia entrou numa situação nova, uma situação de crise. Essa crise não está acontecendo agora, nem na eleição, nem no segundo turno eleitoral, ela já vem se delineando. Mas todo o debate político que está sendo feito agora, embora esse debate não seja perceptível
nas páginas do Jornal da Imprensa Capitalista, de uma maneira muito clara, esse é o debate que interessa aos capitalistas e que deveria interessar a classe trabalhadora. Nós estamos caminhando para uma crise de grandes proporções. Bom, diante disso, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ver qual é a política das diferentes facções da burguesia diante do problema econômico que está colocado. Então, por exemplo, um setor do capital que atua no Brasil, que é principalmente o capital internacional e os banqueiros, tem uma política clara, definida, que é a seguinte: promover, né, após as eleições, uma política de choque na economia, que seria uma política drástica de ataque às condições de vida de toda a população e à economia nacional. Essa política não é segredo nenhum, né? Ela, embora haja muito disfarce, muita manobra, muita demagogia, fica claro que a política consistiria no seguinte: em primeiro lugar, um corte bastante drástico nas contas públicas. Esse setor da burguesia condena, inclusive, a política social extremamente moderada e medíocre que foi levada adiante pelo PT, que é uma política social, né, que na sua maioria significa uma distribuição de dinheiro para o capital privado. Caso, por exemplo, da política social do PT na educação, onde você tem uma distribuição de bolsas que mantém vivas aí entidades particulares que estão à beira da falência. O corte das contas públicas, dos gastos públicos, eles seriam, segundo se percebe claramente da discussão da imprensa, eles seriam um corte bastante profundo, no sentido de equilibrar as contas públicas. Segundo lugar, haveria um corte, além dos gastos sociais, muito grande nos investimentos produtivos do Estado Nacional. O que significa, logicamente, promover a falência de uma parcela expressiva do capital que, na realidade, devido ao agravamento da crise mundial, tornou-se, né, um capital excedente que precisaria ser enxugado. Essas falências, logicamente, que tendem a provocar uma onda de desemprego bastante grande. Todas essas medidas iniciais, elas provocariam, logicamente, uma recessão. Quer dizer, a política do capital, do imperialismo e a política dos banqueiros, etc. e tal, é de, digamos assim, equilibrar a economia através de uma política drástica de ajuste e uma política recessiva. Bom, logicamente que juntamente com isso, o capital imperialista internacional exige a privatização de vários outros setores que não foram integralmente privatizados. É o caso da Petrobras, né? É o caso dos Correios. O caso dos Correios nos interessa de perto. Eu acredito que o plano da burguesia seria imediatamente privatizar o Correio, promover uma demissão em larga escala, promover um ataque profundo aos trabalhadores do Correio. É uma política, como vocês podem ver, de terra arrasada. Bom, nós assinalamos também que a burguesia estava dividida diante dessa política, uma coisa natural, porque essa política não vai simplesmente atacar os trabalhadores, ela vai atacar um setor do capital nacional. Diferentemente do que aconteceu com o Plano Real do FHC, que foi colocado em prática a partir de 1994, né? Essa política ela não conta com a unanimidade de toda a burguesia. Daí a gente vê, né, o embate que se processa nas eleições entre dois setores da burguesia, um agrupado com o PT e um agrupado com o PSDB. Eu acho que é preciso a gente entender essa situação, porque esse negócio de adotar um voto
A, B ou C, sem entender o que está se processando efetivamente na situação política, é uma coisa totalmente sem sentido. Um segundo problema que nós temos que ver é o seguinte: qual é o posicionamento das distintas forças da burguesia, em particular os que estão na eleição, diante dessa política? Que é uma política que não é uma política de A ou B, é uma política que é exigida pelo imperialismo e pelo capital internacional, pelo capital financeiro internacional, pelos bancos. O candidato do PSDB, ele é um candidato que adotou essa política como seu programa de governo. Isso significa, né, a princípio, teoricamente, que se ele fosse eleito, ele ia colocar em prática essa política de uma maneira direta, né? Eles iriam fazer uma aliança no Congresso Nacional e aprovar um pacote que seria um verdadeiro tijolaço econômico e resolver o problema de uma maneira direta, imediata e integral. O outro bloco, que é o bloco do PT e de outros setores da burguesia, como os setores do PMDB que ficaram com o PT, é um bloco que não é favorável a essa política, tal como está colocada, mas que já deixou claro que, sendo essa a política do capital, é necessário entrar num processo de negociação, né, para adotar essa mesma política, só que na forma e nos moldes em que esse setor consideraria mais aceitável adotar essa política. Quer dizer, o capital nacional já apresenta aí uma séria tendência à capitulação diante das exigências e da pressão política e econômica do imperialismo. Esse é o panorama do posicionamento, né, dos principais blocos políticos da burguesia no país diante do problema que está colocado. Quer dizer, nós não podemos dizer, queria primeiro chamar a atenção para isso, que se o PT for eleito, por exemplo, se for eleita a Dilma Rousseff, essa política não vai ser colocada em prática. Assim como nós não podemos dizer que essa política é a política preferencial do PT e da Dilma Rousseff. Não podemos dizer nem uma coisa nem outra. Mas nós sabemos, né, que devido às características tanto da burguesia nacional em geral, como do PT, como da situação atual e do que vem acontecendo, do que vem sendo feito pelo PT, que a tendência é de buscar um acordo com o imperialismo, fundamentalmente, em grande medida, essencialmente, sobre as bases em que o próprio imperialismo coloca o problema. Porque esse setor não se sente com forças para enfrentar de uma maneira integral essa política que vem pela frente. Então, acho que são as duas primeiras definições do debate político que nós temos que ter, são essas daí. Primeiro que o ajuste, ele está iminente, ele está sendo organizado, né? E a pressão do imperialismo é muito grande, a gente vê essa pressão no terreno eleitoral, e a tendência geral é a capitulação. Esses são dois problemas essenciais que nós temos que colocar. E diante disso, nós temos que tirar uma conclusão política clara. Que o problema essencial para nós, nesse momento, não é tanto saber se nós vamos votar nulo ou votar no PT, por exemplo, como pessoas gostariam que a gente fizesse, mas é saber o que nós vamos fazer diante do ataque que o imperialismo está preparando contra os trabalhadores. Esse é o problema essencial. E esse problema, ele não vai ser resolvido através do voto. Qualquer que seja, né, a definição que saia das urnas no dia 26 de outubro. Ele só pode ser resolvido efetivamente pela mobilização geral dos trabalhadores e da juventude. Por isso, a nossa linha de conduta fundamental na situação política e diante do segundo turno é chamar os trabalhadores a se organizar, se preparar
para uma política de choque, uma política de ataque geral contra as condições de vida dos trabalhadores, contra o salário, contra o emprego, contra a saúde, contra a educação, etc. Então, nós temos que alertar a população sobre tudo isso. Isso é da maior importância e é uma coisa fundamental. Nesse sentido, como faz parte da nossa política, do nosso programa, da nossa tática eleitoral, fica claro que o problema do voto para nós é um problema secundário, não um problema essencial. Tá certo? Porque o voto na urna não vai mudar essencialmente o problema. Bom, em segundo lugar, nós precisamos aqui fazer uma análise geral da política do PT. Qual é a política do PT? A política do PT tem sido uma política de conciliação e capitulação. Isso nós temos que deixar absolutamente claro. Fica claro agora, depois passada a eleição e até reconhecido pelas lideranças do PT, que o PT, no seu embate, no embate dele, PT, contra o PSDB nas eleições, entregou o Estado de São Paulo para o PSDB. Isso permitiu, né, que aparecesse essa vitória massacrante no primeiro turno do PSDB para o governo estadual de São Paulo, e permitiu também a vitória do candidato do PSDB para a presidência em São Paulo. Aqui eu queria fazer uma ponderação, que eu acho que é importante que a conferência analise esse problema, uma especulação mais do que uma ponderação. Nós, embora a gente não tenha feito nenhuma campanha em torno desse problema, nós discutimos entre nós, na direção do partido, que tudo indicava que havia sido feita uma negociação entre o PT e o PSDB de São Paulo, que, como todo mundo sabe, havia se dividido do bloco fundamental, do bloco nacional, da candidatura do Aécio Neves, apoiada pelo FHC, que o Alckmin e o José Serra haviam se deslocado dessa candidatura, tinham apoiado aqui em São Paulo Marina Silva, tinham impulsionado a candidatura do PMDB, que rompeu também, que uma parte do PMDB não queria apoiar a Dilma Rousseff, como efetivamente não apoiou em São Paulo, e lançou a candidatura do presidente da Fiesp, o Scarfe. Então, essa candidatura foi lançada, logicamente, para dividir o voto oposicionista. Ela foi articulada pelo próprio PSDB, a candidatura do Scarfe. Uma candidatura oposicionista que era mais favorável, digamos assim, à candidatura situacionista. A imprensa de São Paulo exerceu aí um bloqueio enorme à candidatura do PT, né? Como a gente viu aqui em São Paulo, e o PT capitulou. Há a especulação de que não apenas ele capitulou de um modo geral, mas haveria um acordo onde um setor do PMDB apoiaria o PT para presidente e eles deixariam o PSDB no governo do Estado de São Paulo. Um acordo, como a gente pode ver, capitulador. Porque o PSDB tem uma vitória acachapante e a vitória em São Paulo é que abre caminho para a possibilidade de vitória do PSDB em nível nacional. Um acordo que só poderia ter sido feito, se foi feito, não estou afirmando que foi feito porque eu não tenho essa informação, por um grupo de capituladores, como é o caso do PT. Porque uma vez que você obtém um resultado dessa natureza, né, um resultado tão forte como esse, que praticamente entrega a possibilidade da vitória, aí não há acordo que se sustente. Né? Logicamente que nós vamos ter que esperar para ver, porque nós não temos essa participação nos bastidores da política burguesa, para ver se houve esse acordo, se o acordo se mantém, se o acordo foi rompido, etc. e tal. Mas o mais lógico seria que nós pensássemos que o acordo foi rompido. E que agora a disputa em São Paulo seria uma disputa fundamental para o destino da eleição.
Depende muito do que o PT vai fazer em São Paulo. Queria acrescentar também o seguinte: o resultado obtido pelo PSDB em São Paulo é um resultado que não corresponde à realidade. Isso precisa ser dito com clareza. O PT não teve a coragem de falar isso daí. Tudo bem. A votação do Alckmin, ela é pouca coisa diferente da votação que ele teve na última eleição. Ele ganhou no primeiro turno por uma série de condições que se realizaram durante a eleição. Agora, quem mora em São Paulo sabe, aqui há uma oposição gigantesca ao governo do PSDB. O pessoal que saiu à rua em junho do ano passado foi todo contra o PSDB. O repúdio à polícia em São Paulo é uma coisa gigantesca, principalmente na população pobre. Está faltando água. O governador do estado colocou o estado de São Paulo colocou o estado de São Paulo numa situação de racionamento de água. Os professores estão todos em pé de guerra contra o governo. O funcionalismo público está todo em pé de guerra contra o governo. Até a Polícia Civil está em pé de guerra contra o governo. Há inúmeros setores metroviários, apesar de todo o esforço do PSTU de impedir que as greves dos metroviários acontecessem, esse ano aqui entrou em greve. Não conseguiram conter a greve. Quer dizer, o descontentamento, ele é muito grande, ele é muito visível para quem não só mora em São Paulo, como acompanha os acontecimentos de uma maneira realista. Nós tivemos aqui em São Paulo mais de 100 ônibus queimados na periferia, o que mostra o enorme descontentamento da população. Em todas as camadas sociais, é a juventude universitária que se enfrentou com o governo, são os professores, são os trabalhadores na periferia, é a população toda por causa do transporte. Todo mundo sabe que o governo do PSDB levou o metrô praticamente à falência, né? Os acidentes que começaram a acontecer e os problemas que começaram a se manifestar, todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, seria verossímil se o PT abandonando o terreno da eleição, o voto nulo, abstenção, etc. e tal, tivesse crescido exponencialmente e o Alckmin ganhasse com muito menos votos do que ele ganhou na última eleição, isso seria verossímil. Você falaria uma manobra eleitoral que permitiu, né, impedir que a redução de votos do candidato, do governador e candidato a governador, impusesse uma derrota a esse candidato. Agora, que ele mantenha o mesmo eleitorado da vez passada, isso não é verossímil. Nós, evidentemente, não sabemos nada, né? O que nós sabemos é o seguinte, isso nós sabemos e todo mundo sabe. Primeiramente que essa urna eletrônica é uma loteria. Todo mundo sabe disso. Existe uma campanha da imprensa burguesa para dizer que não, que é segura, mas veja bem, vamos ser pessoas simples. Isso é um computadorzinho. É um programinha de computador. Todo mundo sabe que esses programas de computadores, eles são devassáveis. Você pode penetrar ali e interferir com o funcionamento dele. Todo mundo sabe disso. Ninguém, em sã consciência, pode chegar e falar assim, não, o meu programa de computador é absolutamente seguro. Porque o pessoal entra em computador de banco, o pessoal entra em computador dos órgãos de segurança dos Estados Unidos, não vai entrar numa mera urna eletrônica. Depois também, se alguém quiser entrar nesses computadores, não vai ser um estudante de informática da faculdade da Unesp, tá certo? Vai ser uma pessoa altamente especializada que trabalha aí justamente com esse problema de invadir computadores alheios. Nós vimos recentemente que o governo norte-americano espiona todo mundo, que ele sabe o que a pessoa fala no telefone, o que a pessoa coloca no e-mail, etc. e tal. Não tem segredo mais. Quer dizer, diante disso, nós teríamos que acreditar
não, as organizações que controlam a eleição, de que a urna é a única coisa no mundo da computação que ninguém consegue penetrar. Eu, infelizmente, não posso acreditar nisso daí. Não é normal acreditar nisso daí. Não sei se fizeram isso, mas que é perfeitamente possível, é perfeitamente possível. Um segundo fato que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: quem controla a eleição em São Paulo é o PSDB. E eu diria que, talvez com alguma rara exceção, o PSDB só controla a eleição mesmo em São Paulo. Ele não controla a eleição no Rio de Janeiro, ele não controla a eleição em Minas Gerais, né? Ele não controla a eleição em nenhum dos grandes estados do país, mas ele controla a eleição em São Paulo. Todo o aparato judiciário de São Paulo é PSDB ou PMDB. Né? Ouso dizer, inclusive, que a parcela do PMDB que apoiou o Alckmin em São Paulo, que apoiou o Aécio, que está apoiando o Aécio por debaixo do pano, é essa parcela que tem os promotores, os juízes, que tem influência no judiciário, etc. e tal. Né? Eles têm o controle das juntas eleitorais, vocês têm que lembrar que o PSDB está no governo de São Paulo há mais de 20 anos. Quer dizer, todo o pessoal que é indicado, etc. e tal, foi indicado pelo PSDB. Isso também é um fato. Então, eu acho que é legítimo que a gente levante a questão de que a eleição em São Paulo não é uma eleição limpa, não foi uma eleição honesta, né? E que ela, de alguma forma, foi manipulada aí porque o próprio resultado não corresponde a nenhuma realidade. Tá? E também é legítimo dizer que o PT permitiu, por não dar o combate aqui em São Paulo eleitoral, que isso acontecesse. O PT se retirou do embate eleitoral, seja porque fez um acordo, seja porque se acovardou, diferença praticamente nenhuma entre uma coisa e outra, mas eles deixaram o terreno livre para que a coisa se impusesse da maneira que se impôs. Tá certo? E São Paulo agora seria a chave da eleição presidencial, por esses motivos todos apresentados. Aqui eu queria fazer um parênteses, que eu acho que é muito importante. Devido ao resultado em São Paulo, abriu-se um debate bizarro entre os apoiadores do PT e do PSDB. Logicamente que o mais bizarro é o próprio PSDB, que saiu atacando a população nordestina, falando que o PT ganha no Nordeste porque o nordestino é uma besta fera, uma colocação racista, uma colocação fascista desses líderes do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo sabe, e quem não sabe deveria saber, não gosta de ninguém, não gosta do povo, não gosta de nada. Né? Os fascistas que apoiam a candidatura do Aécio Neves, inclusive, fizeram comentários estapafúrdios no sentido que devia jogar uma bomba atômica no Nordeste, que devia ter os médicos nordestinos, que agora o médico virou uma corporação mafiosa de extrema-direita, uma espécie de partido nazista branco. Né? Não sei como é que acontece isso, logicamente que isso daí deve ser uma ficção também, né? Não conheço bem a situação interna dos médicos, mas eu acho difícil que mesmo nos médicos haja tanta unanimidade direitista como eles procuram apresentar. Mas enfim, falaram que os médicos do Nordeste deviam fazer castração química para exterminar a população do Nordeste. Uma coisa que mostra, né, a envergadura moral e política das pessoas com que nós estamos lidando nesse PSDB, que é uma organização de direita mesmo. Né? O PT, por sua vez, respondeu dizendo que não, que o nordestino é bom e que o paulista é que é direitista, que é uma colocação tão absurda quanto a outra. Por quê? Porque, logicamente, eles não levam em consideração o seguinte: o Sudeste brasileiro é a área mais desenvolvida do país, em primeiro lugar. Aqui se encontra quase que 80% da classe operária nacional, São Paulo, Rio e Minas.
sendo que São Paulo tem a maior proporção. Quer dizer, logicamente, né, sem querer desmerecer nenhum outro estado do país, porque não se trata disso, é evidente que essa concentração torna isso daqui o setor mais progressista e mais revolucionário do país inteiro. Né? Não é por acaso que a ditadura, os enfrentamentos com a ditadura foram feitos aqui, que o movimento estudantil se levantou em primeiro lugar aqui, tá? E que o próprio PT, que agora está acusando São Paulo de ser direitista, tenha surgido aqui em primeiro lugar. Né? É uma coisa absurda. A campanha do PT é uma campanha também reacionária, do PT ou dos apoiadores do PT, porque eu não vi as lideranças do PT fazer nenhum comentário tão estranho assim, mas apoiadores fizeram. É absurdo, e é errado, e é um confusionismo. Né? A luta mais aguda de classes se dá justamente nos estados do Sudeste e do Sul do país, né? Porque são grandes concentrações operárias. O segundo fator que torna esse debate ainda mais estranho é que uma boa parte da população do estado de São Paulo é formada por nordestinos que vieram do Nordeste trabalhar aqui. Todo mundo sabe disso. Quem é que não sabe disso? Então, falar que o paulista, em geral, é contra o nordestino é meio um contrassenso, porque então seria só uma minoria de pessoas que estão aqui há muitos anos, enquanto que a maioria que veio mudando para cá não poderia ser contra o nordestino, porque eles mesmos são nordestinos. É uma coisa absurda. É uma colocação absurda e desorientadora, né? A qual nós devemos criticar e que nós devemos combater. Uma colocação totalmente absurda. Na realidade, o debate, tanto de um lado como do outro, esconde uma outra realidade que ninguém quer tocar, que é o seguinte, que o que está acontecendo aqui é uma luta entre a direita e, de um modo geral, os movimentos organizados da população, nos quais o PT aparece como o principal fator, principal setor, principal direção. Não é uma luta contra o PT, do PSDB, é uma luta contra o povo. E o PSDB é um partido de direita, ele não é um partido paulista, ele é um partido de direita. Ele é de direita em São Paulo, ele é de direita em Minas Gerais, ele é de direita no Rio de Janeiro, ele é de direita na Paraíba, ele é de direita em Goiás, ele é de direita em todos os lugares. Ele agrupa uma parcela da burguesia e uma parcela da pequena burguesia que são elementos de direita. E ninguém quer falar isso. Vocês podem notar que existe toda uma pressão dentro do PT para não transformar a eleição num embate entre esquerda e direita. Por isso que o PT fica falando que é a volta do passado, aí o PSDB fala que eles são a mudança, essas coisas que só servem mesmo para desorientar completamente todo mundo. A esquerda, de um modo geral, faz coro com essas bobagens, né? E para não dizer que o PT representa um setor importante da esquerda nacional, porque agrupa trabalhadores, movimentos populares diversos, movimentos de mulheres, eles ocultam também o embate entre esquerda e direita, que é um reflexo da luta de classe entre os trabalhadores e o povo e a burguesia, de um modo geral, principalmente aquela ligada ao imperialismo. Então, nós temos que dizer claramente, a luta que se processa na eleição de uma forma distorcida, de uma forma confusa, é uma luta de classes, que aparece confusa, que aparece embaçada para quem está assistindo, mas mesmo assim não deixa de ser uma luta de classes. O PSDB é a direita, quem acompanha esse PSDB já viu que isso daí agrupa tudo quanto é coisa reacionária e retrógrada que existe no país, agrupa todo um batalhão de gente que é contra a classe operária, contra os pobres, contra o socialismo, contra o comunismo. É uma organização sob cujo guarda-chuva se agrupam todos os setores de extrema-direita que estão fazendo campanha pelo Aécio Neves nesse momento. Tá certo? Bom,
Aqui eu queria entrar num outro aspecto do problema. Vocês me desculpem, mas eu vou fazer uma intervenção mais longa porque eu precisaria explicar aqui várias coisas para o debate. Que é o problema seguinte. Nós temos visto aí um malabarismo muito curioso de vários setores da esquerda, no sentido de dizer que Aécio Neves, PSDB, Dilma Rousseff, PT, são a mesma coisa. Esse aí desacredita a pessoa que fala isso aí. Que não é a mesma coisa, é uma coisa óbvia. Primeiro que o Aécio Neves agrupa toda a extrema-direita nacional. A campanha contra os nordestinos já mostra do que se trata, do que nós estamos falando aqui. Aí o PT, que é um partido, digamos assim, mal consegue ser um partido reformista, mas é o partido que lutou aí para aprovar alguma coisinha para os homossexuais, né? O partido que defende o Bolsa da Família, que faz um projeto que beneficia as empreiteiras, mas também facilita para um cidadão ou outro comprar uma casa, que joga um monte de dinheiro na empresa privada de educação, mas permite que pessoas que não têm recurso estudem. Quer dizer, aquele reformismo completamente diluído, completamente água com açúcar, que mal chega a ser um verdadeiro reformismo, né? Que dá aí uma migalha para a população, ao mesmo tempo que, logicamente, dá a parte do leão do orçamento federal para os banqueiros, e não desafia esse negócio. Privatizou bem menos do que o governo FHC, né, mas privatizou alguma coisa. Quer dizer, é evidente, são dois partidos diferentes, não dá para alguém chegar aqui e falar para a população que nós estamos diante de partidos que são iguais, que é o que eu vi muitas organizações de esquerda falando aí na internet, nas suas publicações. É uma colocação absurda. Bom, mas e aí qual seria o nosso posicionamento diante do embate, já não da situação política geral, mas do embate entre esses dois partidos? Primeiramente, nós temos que considerar o seguinte: não é porque os partidos sejam diferentes, né, e que um, evidentemente, seja melhor do que o outro, porque isso também é um fato, né, que o governo do PT, num sentido genérico, é melhor do que o governo do PSDB. Quem viu o governo do PSDB sabe. Não é porque um seja melhor e o outro seja muito pior, né, que você vai se definir a votar por um partido ou por outro partido. Porque a definição do voto não está vinculada a esse tipo de realidade. Nós temos que deixar isso aí claro. A posição do PCO é de votar nulo no segundo turno. Mas eu gostaria também de esclarecer bem essa posição para não cair na mediocridade política que a gente viu, em geral, no posicionamento da esquerda. Bom, a posição do PCO. A posição da direção do PCO é votar nulo, tá certo? Nós vamos tomar uma decisão aqui hoje, de partido, né? De todo partido. Mas é preciso esclarecer por que nós adotamos essa decisão, porque senão nós vamos cair numa posição totalmente medíocre. Para nós, não se trata de escolher que partido seria um pouco melhor ou um pouco pior. O nosso posicionamento tem a ver com o conjunto da situação política. Queria aqui expor para vocês também algumas realidades. A primeira realidade é a seguinte: a eleição não depende do PCO, não depende da esquerda. Nós, na verdade, se nós participamos aí, nós somos apenas um elemento acessório nesse jogo político, de grandes máquinas políticas que manipulam a eleição, tanto o PSDB como o PT. Primeira coisa que nós devemos dizer é isso daí. Isso significa, é preciso dizer claramente, que a eleição depende do PT. O PT que controla aí uma boa parte do governo federal. Controla alguns estados. Agora ganhou o governo do estado de Minas Gerais, um dos estados mais importantes do país. O PT tem aliados que são decisivos na definição da sua política, que é uma política, em muitas coisas, contra os trabalhadores. Bom, compete ao PT
ganhar a eleição. É preciso que a gente diga isso com a maior clareza, para que nós não fiquemos aqui alimentando nenhum tipo de ilusão. Vamos dizer a coisa de uma maneira ainda mais clara. Na situação que nós estamos vendo atualmente, se o PT quiser ganhar a eleição, ele ganha a eleição. Se o PT não ganhar a eleição, é porque ele capitulou diante da pressão do imperialismo e da direita nacional. Ele tem recursos. Ele conhece o jogo político. Ele sabe como é que se faz para ganhar uma eleição. A eleição não se ganha com propaganda na televisão. Ou, sendo um pouquinho mais flexível, não se ganha nem apenas, nem fundamentalmente com propaganda na televisão. A eleição, por exemplo, em Minas Gerais, vai ser definida pelos acordos que o novo governador de Minas Gerais fizer com os prefeitos em cada cidade. Porque ele é o governador. Os prefeitos vão depender dele. Isso é Brasil. Se ele falar, quem não me apoiar que vai comer o pão que o diabo amassou nos próximos 4 anos, pronto, ele já consegue um apoio enorme. Quer dizer, que se o PT for firme em Minas Gerais, usar os métodos que a burguesia usa para a eleição, ele ganha fácil a eleição em Minas Gerais. O PT tem toda a máquina federal na mão. Se eles querem ganhar a eleição, eles teriam que vir aqui para São Paulo e fazer com que o peso da máquina se impusesse contra o PSDB. Veja que nós estamos discutindo isso daqui como um verdadeiro partido marxista. Nós não estamos discutindo aqui bobagens que as pessoas discutem sobre a ética. Nós estamos vendo a eleição tal como ela é. E tal como ela vai se processar. Não é um jogo limpo, é um jogo de cartas marcadas, é dominado pelas máquinas públicas, é dominado pelos capitalistas, é um jogo bruto, é um jogo de imposição de um sobre o outro. Se o PT quer ganhar a eleição, é tarefa dele e não nossa jogar bruto com o PSDB e ganhar a eleição, porque eles têm capacidade para fazer isso aí. Quer dizer, com isso, nós estamos colocando a coisa no terreno que corresponde. E nós estamos dizendo para os trabalhadores, observem o que o PT vai fazer. Porque se ele não ganhar essa eleição, essa aqui, em particular, é porque ele não quer ganhar a eleição. Eles podem frear uma possível fraude em São Paulo, eles têm força para isso, se eles se colocarem para fazer. Eles podem aliciar aí com os métodos tradicionais que todos esses grandes partidos fazem, os aliados que eles precisam para ganhar a eleição. O PT, veja bem, o PT sabe jogar bruto quando ele quer. No Correio, ele joga o bruto contra os trabalhadores. Eles são inflexíveis na mesa de negociação. Então vamos ver se esse partido, que sabe ser inflexível com os Correios, com os bancários e com várias outras categorias, com os petroleiros e tudo mais, se ele tem, né, aquilo que é necessário para enfrentar a direita. Porque esse é o terreno do PT e da direita. Não é o nosso terreno. Esse é um dos motivos pelos quais eu disse logo no começo que o problema aqui não é o voto. E nós temos que colocar as cartas na mesa e dizer, né, quem é responsável pelo quê? Dar a cada um o que de direito. O segundo problema que se coloca é o seguinte, companheiros. Nós não vamos apoiar a política do PT. Por quê? Pelo seguinte, há 2 motivos fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: a política histórica do PT tem sido a seguinte: vamos canalizar todos os nossos esforços para a eleição, porque essa é a única maneira de resolver os problemas do país. Isso eles falaram em 89. O próprio Lula, na eleição de 89, ele deixou claro o seguinte, que não era através das greves, né? Pessoas do PT chegaram a falar que as greves prejudicavam a campanha do Lula. Quer dizer, tinha que ir para a eleição.
Só que quando chegou a eleição, e o PT tinha a possibilidade de ganhar aquela eleição, o PT capitulou, em 89, diante do Collor, diante da frente única que a burguesia estabeleceu. Então, por exemplo, se nós falarmos para os trabalhadores, nesse momento aqui, que a salvação do país é o voto, nós simplesmente estaremos alimentando, né, pelo menos um setor mais esclarecido da classe trabalhadora, na ilusão de que a política do PT ela é o caminho correto. E nós devemos dizer o seguinte: não é não. O caminho correto é a política da luta, da mobilização e da luta. Nós não vamos participar da capitulação do PT. Nós vamos, pelo contrário, alertar, né, os militantes, os simpatizantes, os eleitores do PT e os setores mais esclarecidos da classe trabalhadora de que a capitulação é uma possibilidade. E a capitulação do PT colocaria todo mundo numa situação difícil, porque não se trata simplesmente da eleição. A capitulação na eleição levará, inevitavelmente, à capitulação diante do ataque que a direita está preparando contra os trabalhadores, qualquer que seja o governo que venha a ser escolhido nas eleições do dia 26 de outubro. E a nossa função é preparar os trabalhadores para resistir com os seus próprios meios e dizendo: não é a eleição o decisivo, não é a eleição a batalha fundamental nessa luta. Nós temos que nos preparar para dar uma outra batalha. Nós não podemos ficar na dependência da política do PT. Isso é um aspecto muito importante do nosso posicionamento. Um segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: se o PSDB ganhar a eleição, que é uma possibilidade, uma vez que o PT é um partido capitulador, como é que ele vai colocar em prática esse plano? Ele vai colocar em prática esse plano aliciando o apoio que o PT tem atualmente na eleição. O PSDB vai fazer uma frente com o PMDB e outros partidos e vai atacar os trabalhadores com a base parlamentar atual do PT. Por isso também a gente deve dizer que o PT, que a sua base parlamentar, que o seu esquema parlamentar, que todo o seu sistema político não é garantia de nada. Veja que eu antes disse que o PT não é igual ao PSDB. Eles são partidos, inclusive, muito diferentes e que fazem uma diferença para a população. Mas agora nós estamos vendo a coisa do ponto de vista da política concreta, do desenvolvimento concreto da política. Porque não basta você ser um partido que defende a mulher ou homossexual para você ser um partido que vai garantir alguma coisa para os trabalhadores. Depende muito da política que você vai levar diante dos problemas concretos. E diante dos problemas concretos, nós sabemos que o esquema do PT seria a base do ataque contra os trabalhadores pelo PSDB, se o PSDB ganhasse as eleições. Por isso nós temos que chamar a atenção dos trabalhadores também de que isso daí não garante nada, que o voto é secundário. Bom, já fica claro que o voto é secundário quando a gente explica por que o PT tem condições de ganhar a eleição. Não é um problema de voto, é um problema de força, né, em outro terreno que não é o terreno do voto, de dinheiro, de pressão política, etc. e tal. Tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Bom, companheiros, para finalizar, porque foi uma longa intervenção e depois nós podemos esclarecer alguns pontos pontuais. Qual deve ser a nossa política concreta diante das eleições? Eu vejo aí alguns setores falando assim: nós temos que fazer uma campanha ativa pelo voto nulo. Chamar os trabalhadores a votar nulo, falar que tanto fulano como beltrano são uma porcaria e os trabalhadores devem votar nulo. Eu considero que essa política é errada, porque ela tem um conteúdo definido. Fazer uma campanha ativa pelo voto nulo significa fazer uma campanha ativa contra o PT e a favor do PSDB. É o único sentido dessa campanha.
Nós vamos deixar claro para todas as pessoas que acompanham a posição do PCO que o PCO não acompanha o PT na sua política oportunista. Agora, nós não vamos fazer esforço nenhum para convencer ninguém que queira votar no PT, que não tem que votar no PT. Por que a gente faria esse esforço? O que a gente tem a ganhar com isso? Nada. Deixa o pessoal votar, que eles façam uma experiência, mas o PCO não precisa participar diretamente dessa experiência. Nós não precisamos, nós PCO, que somos uma vanguarda, nós não precisamos participar das ilusões da grande massa dos trabalhadores. A grande massa dos trabalhadores está vendo na eleição o seguinte: vamos votar no PT porque o PSDB é muito ruim. Lógico, nós compreendemos essa tendência do pessoal. A nossa campanha vai ser uma campanha no sentido de mostrar o que vem pela frente e chamar os trabalhadores a se preparar. Nós vamos dizer para os trabalhadores o seguinte: você vai votar no PT? Tudo bem. Vote, se você quiser votar no PT. Mas veja, isso aí não vai resolver nada. Mesmo que o PT ganhe. Quando o PT ganhar, vai haver toda uma pressão para o PT colocar em prática a política do PSDB. Vai ter crise, essa pressão, e o PT não é um partido que é firme em enfrentar a pressão de ninguém. Não vai conter isso aí. Eu vi, por exemplo, uma colocação que eu achei absurda, que é o seguinte: a pessoa falou assim: nós temos que falar para o trabalhador não votar no PT, porque imagine a cara de idiota que ele vai ficar quando o PT ganhar e vier um ajuste fiscal. Ele vai ficar com cara de idiota. Ele vai acompanhar a situação política e vai fazer uma experiência. Se os trabalhadores querem votar no PT, votem no PT. O PCO, como vanguarda militante, não vai chamar voto no PT, não vai fazer campanha pelo PT. Nós vamos denunciar o que está sendo preparado, nós vamos mostrar que a pessoa que representa essa política melhor é o Aécio Neves, mas vamos dizer para os trabalhadores que a política do PT não é solução. Essa é a nossa campanha no período eleitoral. Não há problema nenhum que o pessoal se iluda com o PT. Esse é um erro que a esquerda tem. Eu participei de um debate, eu pessoalmente, entre os candidatos à presidência da esquerda, PSTU, PCB e PSOL, onde todo mundo falava que o PT foi uma frustração, o trabalhador se desmoralizou, agora ele está frustrado, uma choradeira enorme. Essa aí é uma incompreensão desses partidos da situação política. A experiência dos trabalhadores com o PT é uma etapa obrigatória da evolução política dos trabalhadores. Para que os trabalhadores se organizem de forma revolucionária, eles têm que compreender as limitações que o PT tem e que isso daí, no final das contas, embora pareça uma solução, não é mais do que um beco sem saída. Isso tem que ficar claro. O PT é parte da experiência dos trabalhadores. Os trabalhadores estão fazendo essa experiência e nós temos que entender o seguinte: se o PT está no governo, numa certa medida, numa medida bastante importante, é porque os trabalhadores têm uma série de ilusões na política do PT. Não adianta você falar para o trabalhador, não tenha essa ilusão. O trabalhador tem que aprender pela experiência, né? Logicamente que a função de uma vanguarda é esclarecer essa experiência, mas o trabalhador tem que aprender pela experiência. Outra coisa também, eu acho que nós temos aqui que debater e condenar a posição em geral da esquerda. A posição da esquerda, por exemplo, o PSOL, a posição do PSOL é o seguinte: vote do jeito que você quiser, mas não vote no Aécio Neves. É uma posição absurda. Se eles acham que o Aécio Neves é ruim e que o PT é melhor e que o voto é importante a ponto deles darem esse tipo de definição, chama a votar no PT, pô.
porque eles acham que o voto é uma coisa decisiva. Isso daí é demagogia e é confusionismo com os próprios apoiadores. Outros falam que o PT e o PSDB são a mesma coisa. Isso é absurdo. Nenhum trabalhador vai pensar assim. Eu fico pensando também que esses partidos, um dos pontos fundamentais da demagogia política deles, não é do programa, da demagogia política, é com os gays. Porque a questão dos gays, ela vem sendo muito alimentada pelo próprio imperialismo. É uma campanha internacional do imperialismo em torno da questão dos gays. Então faz parte, é o núcleo, é um dos pontos mais importantes da demagogia da esquerda, é a demagogia com o gay. Então os gays, por exemplo, tem muito gay que vota no PSOL, porque acha que o PSOL é um partido que defende os gays, quando na verdade é um partido que só faz demagogia com todo mundo, inclusive com os gays. Será que para o gay, o governo do Aécio Neves, com o Silas Malafaia, né, com o Feliciano, etc. e tal, é a mesma coisa que o governo da Dilma Rousseff? Ah, esse favor. Esse é enganar o povo. Nós não podemos ser assim. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta você chegar e falar assim, não, o PSTU fala isso aí, é a mesma coisa. Mas o PSTU não menciona o gay, não menciona a mulher, não menciona o negro. O PSDB vai aprovar cota na universidade pública? Vai acabar com essas cotas todas. Fizeram a maior campanha. Vai apoiar a mulher? Lógico que não. Vai apoiar o gay? Lógico que não. Aí o PSTU, no segundo turno das eleições, ele só se preocupa com a classe operária que vai ser atacada. Tudo bem. Para nós é uma realidade. O ataque contra a classe operária é muito mais importante do que todas as outras questões, porque é o ataque contra a força de combate mais poderosa, né? Aos reacionários, à direita, ao imperialismo e tudo mais. Mas ocultar o negócio desse modo, depois de ter passado um ano inteiro falando em homofobia para cá, homofobia para lá, é uma vergonha. Essa aqui é a realidade. Então, companheiros, qual que é a proposta que nós temos que debater em relação ao voto? Porque o problema anterior é o mais importante. O PCO vota nulo. O PCO não vota no PT. A gente não apoia a política do PT. Nós não damos um aval à política do PT. Mas nós não vamos fazer campanha contra o PT. Tá? Os trabalhadores querem votar no PT, votam. Não vamos falar para ninguém votar no PT, não vamos falar para ninguém votar contra o PT, nada. Nós estamos simplesmente assinalando a posição do nosso partido. E nós vamos explicar, acima de tudo, o eixo, o centro da nossa campanha vai ser: vem por aí um ataque demolidor contra a classe trabalhadora e toda a população. E a função de um partido prático, que não fica preso na miragem política das eleições, não é estimular a fantasia eleitoral do povo, não é estimular as ilusões num sistema eleitoral completamente manipulado, controlado e corrupto. A função de um partido comunista, socialista, operário, de vanguarda, é chamar o povo a se organizar, é organizar o povo para enfrentar a direita, a burguesia, tanto estrangeira como local, no terreno em que os trabalhadores podem efetivamente vencer, que é o terreno da luta de classes, que é o terreno da mobilização direta dos trabalhadores com seus próprios métodos, que é o terreno das suas próprias organizações, nas fábricas, nas empresas, nos bairros, nas universidades, porque esse é o terreno onde a luta decisiva vai ser travada. Obrigado, companheiros.